Estamos de volta ao debate livre na TV Zimbo. A institucionalização das autarquias locais é o tema proposto para o debate esta noite. São nossos convidados Nazário Vilhena pelo MPLA, Adriano Sapinhala pela UNITA, Luís Jimbo pelo Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e José Fernandes, que é sociólogo e também politólogo. São os senhores que estão a ajudar-nos a compreender do ponto de vista jurídico-legal, as leis, como é que está a questão do pacote legislativo autárquico, que muito se tem falado também, há muita curiosidade por parte dos cidadãos em saber o que de facto tem estado a acontecer na nossa Casa das Leis e que processos ainda precisam ser cumpridos para que depois, tal como já foi dito aqui, se marque então uma data para que as eleições autárquicas possam ser um facto entre nós. Outra questão que se levanta, e eu perguntava aos nossos convidados, prende-se com o conhecimento dos cidadãos em relação às autarquias, a importância das autarquias locais. Já existe esse conhecimento? Os angolanos estão de facto informados sobre o valor do poder local? Não. Leda, se me permite, eu acho que sim. Aliás, o Luís, quando falava, hoje na cabine do CUNEN, nas 18 províncias, em todas as gerações, não é só uma questão, se falarmos com adolescentes, jovens, mais velhos, quando o debate na mesa é a autarquia, há uma preocupação efetiva e real da parte do cidadão, porque isto representa o poder do cidadão, digamos, na participação das escolhas, das opções, de gestão das opções de vida. E aqui é um elemento fundamental, por isso é que temos que desconstruir este conceito e também chamar a atenção aos dois partidos, o maior partido da oposição, que é a UNITA, e o partido que o governa, que é o MPLA. Aqui não se trata uma questão de que quem tem o mérito de institucionalizar as autarquias. Me parece que há aqui uma disputa política no sentido de que nós somos pioneiros, ou nós fizemos mais ou fizemos menos para que as autarquias viessem ao de cima. É preciso que os dois partidos sentem, como fizeram agora, é um bom exemplo, é uma boa mensagem que passaram aos angolanos. Os deputados todos colocaram e demonstraram no Parlamento que neste momento, Angola, em relação a esta matéria, está em cima dos interesses partidários. É exatamente a expectativa que o cidadão angolano tem em relação à resposta que deputados políticos devem dar em relação a este processo. Porque se no fim do dia, quem trabalhou mais, quem contribuiu mais, é o MPLA ou a UNITA, isto não é relevante. O mais relevante para o cidadão é que vamos ter a oportunidade e o direito de participar no processo da escolha daquilo que vai promover o desenvolvimento sustentável. Falamos agora das dificuldades que quase em todas as regiões se verificam. Então é preciso dar este poder ao cidadão. O cidadão que vos elegeu é esse cidadão que quer ter o poder também para ter a escolha de vida. Portanto, isto é um facto real. Agora, devemos sinalizar também uma questão que é relevante neste processo. É esse entendimento político que está a existir entre a UNITA e o MPLA. Realmente estamos todos muito agradados com esse entendimento, porque nos últimos tempos a disputa política tem sido tanto acérrima e os dois partidos têm sido tão divergentes que pela primeira vez nos parece que há uma efetiva luz, não é no fundo do túnel, no túnel. Há uma luz concreta no túnel. Notem, os dois deputados estão aqui, dos 13 pacotes necessários, 10 já estão aprovados. Sim. Estamos a falar de cerca, deixa eu ver, estatística, 77% da legislação já está aprovada, faltam cerca de 23% da legislação. E isto, de facto, é o cenário que nós temos e o angolano conta com a ajuda do partido UNITA, com a ajuda do partido MPLA, o governo para sem desprimor dos outros partidos na Assembleia. Este é um tema que há um consenso, há um sentimento de que, bom, finalmente, eu lhe tocou uma questão fundamental. Acho que a data do início das autarquias é importante. O meu ponto de vista, ainda que voltemos tecnicamente ao conceito do gradualismo, porque temos realidades diferentes e aqui não vale a pena estarmos a dizer não, falta essa questão para operacionalizarmos. Notem que nos anos 90 e nos anos 2000 foi produzida muita legislação autárquica no Parlamento. Nós temos muita documentação neste sentido. Angola já produziu muito. E não é por causa de um ou outro detalhe que vamos parar neste processo.
entendemos as condições do município de Viana, do Lumbalanguimbo, da Ganda, do Bucuzau, são completamente diferentes. Agora, nessas diferenças sociológicas, antropológicas, políticas, vamos adaptando à realidade, mas não pode ser este o motivo de atrasar o processo de implementação das autarquias. Existem questões, sim, vamos aprovar as 13 leis que são necessárias e, a partir daí, começar o processo efetivo de implementação. A nossa expectativa é que em um ano, eventualmente 2025, nós estamos no mês de maio. Se trabalharem no Parlamento, maio, junho, julho, agosto, 3, 4 meses, uma média de um mês para cada legislação, que são 3 em falta, pensamos que em 2025, tecnicamente, estamos em condições de implementar as autarquias. Luís Gimpo, tem o mesmo otimismo de José Fernandes em relação à aprovação deste pacote legislativo autárquico? Os partidos políticos têm desafio fundamentalmente nesta questão de quais os municípios, não tanto nos critérios, os critérios são mais pacíficos, mas é porque a solução que temos das eleições locais, os partidos políticos apresentam lista, para percebermos. Também os grupos de cidadãos apresentam listas, podem ser candidatos. Sim. Mas só que os grupos de cidadãos têm dois rituais, têm duas condições. A primeira tem que ser legalizada pelo Tribunal Constitucional como um grupo de cidadão. E é o Tribunal Constitucional que exerce esse papel. Ou seja, no Lumbalanguimbo ou no Rivungo, se um grupo de cidadão tem a pretensão de apresentar a sua lista para as autarquias, primeiro tem que fazer um processo de tornar legal este grupo de cidadão, quais signas, com a bandeira, quais signas os membros, e depois tem o processo de apresentar a candidatura. Ora, para os grupos de cidadãos isso é um desafio novo. Mesmo os tribunais constitucionais nunca operacionalizaram em decidir sobre a matéria dos municípios. Naturalmente que aqui há ainda também a legislação a fazer de como essa tramitação entre os tribunais de comarca, como vai chegar até o Tribunal Constitucional, porque não é o município do Rivungo que vai vir até Luanda ao Tribunal Constitucional. Por isso, na forma prática, os grupos de cidadãos não vão conseguir competir com os partidos políticos, porque os partidos políticos já existem. Hoje mesmo, se se convoca as eleições autárquicas, elas apresentam as listas, porque já existem. Ora, esta expectativa real que se criou da partilha de poder, o nosso sistema não é devolução de poder, é partilha de poder. E é um consenso político que está assim. Está a criar, e é o maior desafio entre os partidos políticos decidirem ou sentirem que naquele município onde eu tenho base de simpatia político-partidária, passe na lista dos municípios a se institucionalizar as autarquias. E aqui terá mesmo que haver grande capacidade de maturidade e consenso entre os partidos políticos para, no método de concessões, no método pode ser de supra-autarquias ou infra-autarquia, sentirem-se satisfeitos, confortável, que sim, eu vou ganhar poder ali, a expectativa, porque quem decide depois é o eleitor, né? É sempre a expectativa política. Esta é uma questão que vai esgotar, e aqui recordo, por isso não aconselho, voltamos ao debate ao gradualismo, vamos ao debate de negociar onde é que vamos fazer a autarquia. E depois tem a questão deste o ano. Esta é fundamental. Definição da data. Da data. A experiência mostra, e um estudo que nós apresentamos publicamente, a experiência mostra que quando o mandato do autarca é no meio do mandato de quem está no poder central, é normal acontecer conflitos de poder. Ou seja, vou dar um exemplo, Viana. Se hoje realiza a autarquia
e passa a lista de um partido que é diferente do partido que governa, e passando a lista vai ser o quê? Dos 25 membros, um vai ser o autarca, e no nosso sistema que é de proporcionalidade pode dar os 23 todos da Assembleia do mesmo partido. Projetos como Coenda, como merenda escolar, orçamento participativo, a vida se faz no município, que vai realizar o autarca. E se o presidente sentir que estes programas podem lhe prejudicar nas eleições de ganhar voto em 2027, o presidente tem, pelo princípio da lei de tutela, até poder de destituir o autarca não aprovando o orçamento. O aconselhável, e a maioria dos países na SADC realizam eleições simultâneas, quer dizer, entram todos, saem todos, ou um ano antes ou um ano depois, para ajudar a combinar estes mandatos. Este também é um desafio que os políticos vão ter que decidir, não é? Qual é? Mas decidir o 11 de novembro das autarquias é fundamental que ela dê estabilidade política para todos sempre, porque é uma data que não vai ser alterada e não pode ser um prejuízo à estabilidade política. Mas estes são dos desafios que os senhores deputados têm. Em relação às autarquias, fala-se muito, sabemos que no Parlamento estão a ser discutidas as leis que vão formar o pacote legislativo autárquico e que aí sim vão poder dar o subsídio legal para que ela possa efetivar-se, mas existem outras questões que precisam ser resolvidas, como é a questão das infraestruturas. Por exemplo, Adriano Sapinhala, quero ouvi-lo em relação a isso. São tidas em contas, ou têm sido tido em conta estes fatores que fazem com que as autarquias possam efetivar-se, quer sejam as infraestruturas, quer seja a informação, quer sejam os caminhos que precisam ser percorridos para aquele que pretende ser autarca? Sim, mas antes de responder ou de argumentar essa questão, gostava-se de fazer duas notas. A primeira, o Dr. Luizinho, já nem sequer se coloca a questão do gradualismo neste debate, porque a revisão pontual da Constituição revogou o princípio do gradualismo. É importante que isso fique claro. Ok. Já não é uma questão. Não é assunto. E até eu acho que aqui houve um pouco mais de sabedoria, foi o ponto fraturante para o debate, a continuação do debate no mandato anterior. Uma vez visto que foi o ponto fraturante, veio a revisão pontual da Constituição, revogou-se o assunto. Então já não vamos falar de gradualismo. Mas existem outros pontos fraturantes nestas discussões? Sim, existem, mas repara, o que eu quero assegurar é, à luz do artigo 242 da Constituição da República, diz: a institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei. É o processo que estamos a fazer, né? A aprovação da lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e alargamento das suas competências. Ponto. Este que é o aspecto que a Constituição salvaguarda em relação ao artigo que tinha na Constituição anterior, antes da revisão pontual, a questão do gradualismo. É importante que isso fique claro. E isto pressupõe dizer, se não há debate do gradualismo no âmbito territorial, o debate aqui que se coloca é: a realização das autarquias vai obedecer que municípios? Os 164 municípios que compõem a República de Angola. Há o debate, aqui sim, de forma transitória, do alargamento das suas competências. Isso vamos ver à medida que vai se fazendo a passação das competências da administração do Estado para a autarquia. Ali sim o debate já vem. E na perspectiva que o Dr. José Fernandes também coloca, há especificidades, e no âmbito das especificidades vamos entender a dado momento que há municípios que não estão em condições de absorverem as competências das autarquias logo na primeira fase, se calhar logo que se implemente as autarquias. Então vai-se ver essa fase transitória que já se prevê em sede da Constituição,
E isto facilitará exatamente este exercício de que, bom, vamos com a saúde, vamos com a educação, vamos com a energia, vamos com água, vamos com... Mas, por exemplo, eventualmente, por razões específicas, ainda não haja possibilidade nem condições de ir a nível da Polícia Municipal. Pode-se dizer que ainda a Polícia Nacional vai continuar a garantir segurança pública naquele determinado município e, à medida que vão se criando condições para haver a Polícia Municipal, então, depois de criadas essas condições, assume a Polícia Municipal no que diz respeito às suas competências e a Polícia Nacional fica naquilo que é o seu âmbito. Este é um dos pontos que quis aqui referir. O segundo ponto, já encontro alguma dificuldade de acompanhar o deputado Vilhena, porque, bom, senti da intervenção do deputado que foi muito para lá. Ainda bem mais com a guerra, ainda bem mais... Não. Eu acho que estamos a abordar já as autarquias no âmbito da Constituição de 2010. E como estamos já a abordar no âmbito da Constituição de 2010, para não ter que ir inclusive a 2002. De 2010 para 2024 são 14 anos. É tempo suficiente para se dar passos um pouco mais ambiciosos para caminhar para as autarquias. E eu acho que o que surge neste momento é esta oportunidade que temos de dizer, ok, 10 leis estão aprovadas, as que faltam são a minoria, e a Leda tocou num assunto que eu acho que é ali onde a Assembleia deve se posicionar. O Presidente da República, quando é questionado sobre as autarquias, ele diz que o processo está emperrado na Assembleia Nacional. E repare que o Presidente da República é presidente do MPLA. A maioria no Parlamento é do MPLA. Mas o Presidente diz que está no Parlamento. Então, vamos despir ainda os casacos dos partidos para olharmos para o país e dizermos qual é o interesse nacional. No âmbito do que for o interesse nacional, vamos definir aquilo que deve ser a nossa atuação como parlamentares. E eu trago essa equação de forma muito simples. Mais de 30 milhões de habitantes para 220 deputados. Há que assumir responsabilidades. Afinal de contas, estamos mesmo ali para representar o povo. E a expectativa, como estão aqui representantes da sociedade civil a invocar, vai subindo à espera do que o Parlamento vai fazer. Então, neste contexto, como digo, peguemos nesta oportunidade que temos. Felizmente, o deputado Vilhena disse, há pontos, tanto na proposta como no projeto de lei, que convergem. Já é um bom indicador. Entretanto, nas duas leis, há ainda algumas questões que nos dividem. Por exemplo, a proposta que vem do Executivo repesca as tarefas definidas em 2015, já naquela altura, como propostas para a calendarização das autarquias, ainda repescada para a lei, para a proposta de lei. Vamos para frente ou vamos para trás? Essas tarefas de 2015, na sua maioria, já foram abordadas e algumas delas até ultrapassadas. Mas quando vem na lei, obviamente que para nós que entendemos que esta oportunidade é para andar para frente, fica-nos complicados ter que dar mais uma retaguarda. Um dos elementos. Outro dos elementos, e ficou claro no debate na generalidade, mesmo com a revogação do princípio do gradualismo, agora está-se a trazer uma narrativa que pode nos provocar aqui um desvio de rumo, porque na verdade, do ponto 2, a interpretação que se está a induzir no ponto 2 do artigo 242 não é a mais correta. E há que se olhar para isto com a responsabilidade que se impõe. É só olharem para as intervenções do deputado António Paulo, para as intervenções do deputado Virgílio da Fonte Pereira, no debate na generalidade, completamente vem enviosar o espírito do número 2 do artigo 242. Então, se é que nós olhamos para isto como oportunidade e o povo está à espera, expectante, para aquilo que é o nosso papel, não vale a pena ver mais fintas.
Vamos para o que é essencial e trabalharmos para que a lei saia. Porque aqui surge uma questão muito importante. Qual? A data. Doutora Viviana, A data, desculpe, Salera, Sim, sim. a data que é levantada aqui é importantíssima. Doutora Viviana, quer rebater o que foi dito pelo deputado Sapinhala? É assim, sim. Nós partindo do pressuposto lá da solicitação feita desde o início, que devia ser um debate didático e que é fundamental, no fim desse debate, o nosso cidadão, o angolano, perceber em concreto. Às vezes recorrer a alguns trechos de leitura faz falta, né? E aqui é para dizer o seguinte: quando nós olhamos para as autarquias propriamente ditas, às vezes é importante perceber-se a doutrina em si. As autarquias é uma forma específica de organização do território, na qual comunidades residentes numa circunscrição territorial juridicamente delimitada dentro do território do Estado perseguem interesses locais através do exercício de poder público autónomo. É importante percebermos bem que o espírito da letra quanto à doutrina. Relativamente a essa definição, também torna-se muito importante extrairmos aqui os traços distintivos de autarquias. O que é que as autarquias vêm a ser? O que é que vêm a possuir? O que é que vêm a ter? Elas vêm a possuir uma personalidade jurídica de direito público. Vêm a ser pessoa coletiva de população e território. Vêm a ser uma coletividade infraestadual, municipal ou supramunicipal, nos termos do artigo 218 da Constituição da República de Angola. Possui interesse próprio. Atenção agora aos seguintes elementos: autogoverno, que é o grande interesse, autogoverno, responsabilidade própria, integram um conceito amplo da administração pública, dispõem diretamente de órgãos eleitos por sufrágio universal, direito e secreto da população residente na respectiva circunscrição territorial e beneficiam da garantia constitucional da existência, de igual modo nos termos do artigo 217 da nossa Constituição. Qual é o elemento preocupante aqui? É que elas têm atribuições e competências definidas pela Constituição e outras por leis próprias. Nós, ao apegarmos simplesmente no espírito da letra constitucional, que traz de forma muito objetiva quais são as atribuições das autarquias, e esquecermos-nos do elemento que a própria Constituição abre, que são as leis próprias específicas, estaríamos nós a cometer um pecado. Como nós ouvimos a Constituição, a institucionalização das autarquias deve ser considerado com muito sentido de Estado e responsabilidade. O MPLA não tem problemas em instituir as autarquias. Se fosse o presidente Civer que convocá-las agora ou amanhã, pode convocá-las, não há problemas quanto a isto. O grande problema e o desafio que existe cá é o conjunto de responsabilidade que acarreta em si uma autarquia quanto ente. Porque, como vimos aqui nas suas características, na distinção, nos traços distintivos de autarquias, estamos a criar pessoas coletivas que por si terão que ter capacidade autónoma de sobrevivência, terão que ter capacidade autónoma de crescimento. E não é de todo recomendado, e assim o mostram os estudos feitos ao longo desse tempo, que nós vivamos feitos em Angola? Em Angola, e estudos comparados também com outros países que viveram a realidade idêntica. Não é de todo responsável partir-se para autarquias e lá adiante depois metermos as mãos à cabeça e tentarmos recuar. Não seria o mais aconselhável. E o que é mais aconselhável? Mas permita-me neste ponto que é importante de debate perceber a questão que está a levantar o doutor Vilhena.
as autarquias, vamos ser concretos. O Coroca, vou nos municípios mais pobres, né? Sim, sim. O Coroca ser autarquia, politicamente, hoje, é possível. Tem população, tem território, aquela população pode eleger os seus autarcas, está lá a autoridade tradicional, é reconhecido o poder da autoridade tradicional, está lá o poder local. Mas a questão é financeira. Não, a questão que se coloca é que estes entes são criados para resolver aquela autogovernação, eles mesmos seu problema. Trazendo isso na figura paternal é dizer, nós temos um filho que vai atingir a maioridade e vai casar e sabemos se nós pais fazemos a equação, como é que ele vai viver, se tem casa, se trabalha. Mas seja como essa discussão honesta politicamente tem que ser feita para mitigar, até gerir as consequências que poderão vir se no Coroca ela tem duas fontes de ela vai ter o poder de decidir, escolher o autarca e pode decidir, vamos decidir cortar árvores. O dinheiro para comprar os machados e pagar as pessoas que vão cortar tem duas fontes. Uma é aquela que o governo central atribui, continua a dar, e a outra tem a ver com, hoje pagamos o RUP, né? Aquele RUP vai ser uma contribuição da taxa a nível local. Ora, então temos que olhar no Coroca se há muita coisa que se paga a RUP, ou vai simplesmente depender da contribuição do governo central. Olhar para a autarquia com a capacidade dela resolver os problemas dos munícipes e não acontecer o inverso, ela desistir porque não tem capacidade financeira, não tem, depois, como disse, os conflitos de poder, é um autarca de um partido diferente e que depois o governo central começa a dar aquela contribuição. Há realidades que mostram que com a implementação das autarquias, por causa destes fatores mesmo econômico, capacidade de receita e de renda do município, o município não desenvolve. E, muito pelo contrário, o poder central não pode interferir, não pode cortar lá os paus, porque aí estaria a interferir num ente diferente. Aqui estaria a pôr em causa, seria inconstitucional. Ou seja, o que eu tento dizer é o seguinte: a solução de quais os municípios, tendo em conta estes critérios econômicos, territorial, tem que chegar-se no interesse sempre de que vamos instituir as autarquias para resolver o problema do município. Desculpa, senhor doutor. Eu acho que é interessante todo este debate, aliás, é por isso que nós estamos aqui. Digamos, e com todo o respeito sobre este processo todo, há uma visão muito ocidentalizada sobre a forma como a estrutura das autarquias devem funcionar, ou seja... Esta visão ocidentalizada é de a quem, forma doutor? como a estrutura da sociedade nossa, da matriz dos grupos etnolinguísticos bantus, como é que os chokwe são estruturados, os bakongos, os umbundo, os quanhamos, os luxás, os bunda, quer dizer, nós às vezes perdemos a nossa matriz de origem bantu e a forma como nós, nas nossas sociedades tradicionais, efetivamente, estamos organizados como estruturas mínimas para tomar uma decisão. E é preciso valorizar esse mecanismo da visão, da cosmovisão dos grupos etnolinguísticos bantus nesse processo das autarquias. Seja lá no Coroca, eu concordo um pouco com essa visão do Luís Jimbo, mas no meu ponto de vista, isto não pode ser o fator limitante para que a autarquia não seja implementada naquela localidade. Sim, Por quê? Eu coloquei como um fator de decisão. E mesmo neste caso, a nossa Constituição é feliz. Exatamente. Porque sabe que reconhece a autoridade tradicional como forma de poder local que vai ter uma relação de igualdade com o autarca. O que nós pedimos aos nossos políticos é esta análise. Bom, da lei à letra, da Constituição à letra, mas incorporar esses elementos sociológicos e antropológicos que podem ajudar mais.
Ao nível de todos os municípios que nós temos no país, temos estruturas administrativas, políticas, policiais, de defesa e segurança. Quer dizer, tecnicamente falando, a estrutura do município existe. E mais, deputado Nazário, o governo, ao longo dos últimos 15 anos, acho, foi ensaiando o processo de desconcentração administrativa, visando, bem ou mal, aqui o Luís no início falou da questão do orçamento participativo, inclusive ensaiou modelos muito mais avançados e que na implementação das autarquias são funcionais. Quer dizer, na nossa visão, a mensagem que o governo passou ao longo desse tempo é que está a criar condições para que a questão das autarquias sejam efetiva. Os ministérios foram descentralizando as suas responsabilidades ao nível dos municípios, as províncias. Esse processo de transferência de competência foi feita. Quer dizer, a expectativa que nós temos dos deputados é que os sinais que o governo nos deu e o processo como está a andar, temos as condições mínimas criadas para, a curto prazo, implementarmos as autarquias. Desculpe, senhor, em relação mesmo a essa questão que o Dr. Luís levanta, por exemplo, o Kuroka que menciona, se o doutor investigar bem, vai perceber que aquilo ali não é uma brincadeira em termos de potencialidades, de riquezas concretas. Sim. O Kuroka é dos principais municípios mais ricos da província do Cunene. Se calhar, vítima das suas potencialidades, ainda está como está. E eu, na altura em que se levantava o debate sobre o gradualismo geográfico, eu invertia a pirâmide. Enquanto se dizia, vamos priorizar os municípios já desenvolvidos, eu dizia, se a lógica é esta, então puxemos pelos menos desenvolvidos para também se desenvolverem e ali competirem. Porque não vale a pena defendermos a tese de sacrificar os menos desenvolvidos em detrimento dos já mais desenvolvidos. Então aqueles vão atingir quando? O desenvolvimento. E nesta perspectiva, e ainda bem que o doutor José Fernandes toca nessa questão, não podem ser os municípios vítimas da ausência da autarquia por causa dessa fragilidade, de um lado. Do outro lado, o doutor também traz outra vez uma questão que responde. Ainda assim, não haverá um município que estará de todo despido das suas de receitas. Tanto assim que o Orçamento Geral do Estado como tal ainda vai continuar. E quando se fala da autonomia dos municípios, não podemos fazer de contas que não existe essa cláusula. Então o princípio da solidariedade vale para quê? Porque depois também, se quisermos falar, vamos falar do princípio que o Dr. Nazário disse, né? Unitário. Angola é um país unitário. Mas também vamos falar do princípio da igualdade. Um angolano do Kuroka deve ter os mesmos direitos que um angolano da Ngombota, que um angolano daqui da Maianga. Porque, em rigor, estamos a falar de angolanos, filhos da mesma pátria. Então, se são discriminados por esta fragilidade, torna-se muito complicado dizer que estamos também a defender o princípio da igualdade. Doutor, permita-me esclarecer. Volto a dizer, na forma como constrói a narrativa, fez-me recordar o debate do gradualismo, a fundamentação do gradualismo territorial funcional. Não é esta a questão. A questão é que coloco nos termos de que, ao decidirem que o Kuroka vai ser a autarquia, essa decisão tem que estar acompanhada de condições que ela cresça, ela desenvolve. E que, por exemplo, quando citou a solução e que também concordo, que agora estamos a falar de 326 municípios, vamos supor 326 municípios. Quando se coloca a questão da supra-autarquia, a natureza de uma supra-autarquia é de olhar aquelas localidades que ainda não estão num estágio para tomar este tipo de decisão e precisam ser e outras políticas econômicas que vão ser alimentadas, mas em contrapartida a um certo nível a autonomia política, não é? Quer dizer, o que eu me refiro é
uma decisão que olhe... Doutor, já que o doutor está a tocar nisso, deixa-me só funcionar. trazer outra provocação. Passe a expressão. Doutor, olhemos para a perspectiva da proposta da divisão política, da nova divisão política administrativa. Sim, sim. Cria entes municipais e até adota comunas, distritos em categoria de municípios. E eu levantei essa questão e acho que o deputado Vilhena vai se lembrar. Se há condições financeiras para se adotar a categoria de entes para municípios, então também vamos concordar que haverá condições para sustentar municípios para autarquias. Tudo passa por onde? Pela vontade política. Porque, repare, se quisermos falar aqui com toda a honestidade, começamos no mandato passado a falar das autarquias e depois já no final surgiu a nova divisão administrativa que foi retomada agora e de repente para o processo e retoma as autarquias. Aqui já é absolutamente o ente político a se manifestar. E nós não podemos ignorar isso. Houve pressão, houve pressão. A sociedade reagiu. O que a sociedade, a reação da sociedade, o que é que nos traz? É exatamente a expectativa de que os angolanos, quando se fala de autarquias, param, porque está-se a falar de alguma coisa do seu interesse. E neste contexto, temos que nos colocar na condição deles e dizer, alto lá, o bom dos que devem estar a governar também deve ser ouvir os governados. Porque uma governação surda não anda. E um tanto quanto é o problema que temos tido em Angola. Agora mesmo ouvimos a peça, já houve acordo, mas para ir aonde? Para evitar a terceira fase da greve. Afinal, é possível nos ouvirmos, é possível nos entendermos. Mas quando se vem com a perspectiva da governação surda, tudo fica complicado. Então, o diálogo, como se disse aqui, é essencial. Mas nós não podemos achar que nós, UNITA e MPLA, somos donos do país e ignoramos as vozes dos outros entes. É ali onde temos que dizer e haver sabedoria das nossas partes, de ouvir o clamor daqueles cidadãos que se calhar não têm voz para estar no parlamento, para também dizerem o que pensam. Mas, como nós, e o Dr. Luiz Jumbo sabe disso, fizemos consulta pública para o nosso projeto de lei, ouviu-se também que o Executivo também fez alguma auscultação a algum nível em relação à proposta e tudo. É importante construirmos um país dialogante, sob pena de estarmos aqui a achar que estamos a fazer o correto, mas na prática vem em contramão de toda a vontade dos outros. Bom, Sim, muito obrigado. Bom, penso que o debate vai bem. Não é? O que sentimos aqui é, voltando antes na questão de enviosamento ou não enviosamento, eu vi essa menção do deputado Sapinha, vindo do deputado Virgílio Fontes Pereiras e do deputado António Paulo. Nesta sessão, eles emitiram uma opinião como emitiu a opinião o deputado da UNITA. Tanto defenderam posições normais nos marcos técnicos, basearam-se na dimensão técnica do pacote e emitiram as suas opiniões. Portanto, e as suas opiniões públicas como foram, de forma alguma mostraram estar desviado ou não daquilo que vem a ser a intenção geral, inclusive o objetivo final, o objetivo que nós perseguimos ao longo... A minha tese é só... Deixa-me só terminar. Não, só para um... Eu estou a entender muito bem. A minha tese é apenas que pode-se remeter à lei, só que nenhuma lei deve vir em contraversão à Constituição. Só isto. Se o espírito for na manutenção da letra da Constituição, estamos alinhados. Por isso dizíamos que, logo no início, olhar na Constituição em si, com olhos tácitos e cegos, ignorando as leis indicadas e previstas pela própria Constituição, leis que atendem e defendem e acomodam a especificidade da questão em causa, as autarquias locais, é cometer um pecado.
Não é? Então, diríamos nós, e acabamos de ouvir os exemplos de Coroca e por aí em diante, já se traz aqui ao de cima também a nova divisão política administrativa em formas comparativas. Quando olhamos para a Constituição, o MPLA, o governo, como nós dissemos, não tem receio nenhum. O executivo não tem receio nenhum de levar a cabo ou institucionalizar as autarquias de imediato. A grande questão decorre mesmo do que acabamos de ouvir, quer do deputado da UNITA, o doutor, tanto os colegas que compomos aqui a mesa. Há um conjunto de preceitos, de responsabilidades a cumprir-se, que fora dos quais não estaríamos a institucionalizar autarquias sustentáveis. Porque as autarquias não se resumem na eleição de um presidente autarca e começamos logo com as autarquias. A institucionalização em si será feita no momento próprio em que o Presidente da República entender que as condições estão criadas para o efeito no marco da Constituição e das leis, vai convocar as autarquias locais. Agora, é fundamental não iludirmos também o nosso cidadão, a nossa população, tentarmos trazer as autarquias como se fosse a magia, como se fosse a varinha mágica que vai resolver os problemas de toda a população. Não é a verdade isso. Não é verdade. E isso passa justamente pela necessidade de gerirmos bem, inclusive, as nossas emoções discursivas, porque discursos demagogos, discursos que confundem a população, no sentido de pensarem que as autarquias estão logo bem, os meus problemas estão resolvidos. Permita-me só terminar. Não, vou só dar uma alfinetada nesse aspecto. Deixa-me terminar. Desculpa, é pontual. É pontual. Sapinhal, um minuto, deixa concluir, doutora Vilhena. É na lógica do que ela está a dizer, é para depois continuar no raciocínio. Não, a minha lógica está estruturada. Deixa eu continuar com a lógica, se você está no ponto. Então depois eu vou rebater. Pronto. Então, no fundo, olharmos para as autarquias, e há quem venha até a pensar que as autarquias locais são soberanas, que elas são, comparada com o Estado em si, elas são soberanas, elas representam toda a comunidade política e que elas exercem os poderes sobre o território nacional todo. Há um pouco essa ilusão, né? Mas é necessário entendermos que são entes que devem surgir com toda a responsabilidade. Eu vi a analogia que usou o Dr. Dr. Luís Jimbe, quando referia-se que devemos olhar nas autarquias como se de filhos se tratasse. Quem é o pai que, depois de ter o seu filho, projeta mesmo um filho que deve começar a vida com problemas? Então, a preparação antecipada que se vai vendo, e nós tivemos esse cuidado, inclusive, na nossa última plenária, né? Eu faço questão até já de descarregar, de até exibir as leis, né? De só elas estão cá, o pacote autárquico, que as famílias, as empresas, as comunidades locais e por aí em diante, as comunidades religiosas querem ver esse pacote, né? Esse pacote das tais 10 leis que estão todas aí. Estão todas aqui e são exibíveis, inclusive. Nós estamos aqui, o pacote todo autárquico. Para mostrar que o trabalho está feito. Todas. O trabalho está feito. O MPLA não está parado. Eu desenvolvi um manual sobre todas essas leis. Não, vamos fazer o seguinte, senhor. Deputado Sapinhal, vai rebater. Não, vou deixá-lo falar. Quando regressarmos do intervalo, por uma questão muito simples. Temos de fazer intervalo. Não, vou justificar. É que as pessoas publicitam na TV Zimbo e nós ganhamos com a publicidade que é feita aqui. Quando regressarmos do intervalo, o deputado Sapinhala vai intervir e poder rebater o que disse o deputado Vilhena. Faça connosco um intervalo, que depois regressamos também para as conclusões deste debate. Até já.